Rapaz! E não é que o ano tá passando mais rápido do que o Usain Bolt nas Olimpíadas do Rio? Hoje é quarta-feira, dia de fazer lista de compras e ver o que tá rolando de mais bacana no design do esporte no mundo. Amigo, nem bem terminou 2016 e a gente já tá quase no fim do semestre de 2017. Cara, e a produção de design dentro do esporte anda frenética. E a gente listou aqui os 10 projetos mais bacanas de design dentro do esporte no mundo que estão botando geral para frustrar. Dá um confere. Tatuador bichão Memo. Cara, pra quem tinha preconceito com tatuagem, achava que era coisa de mafioso, vagabundo, malandro, a gente sabe que isso daí deixou de ser verdade há muito tempo. A tatuagem é uma das expressões artísticas mais importantes e relevantes dos nossos tempos. É a arte contemporânea viva que tem mais valorizado ultimamente. E uma prova disso, que a Holanda, que está sempre puxando tendência em design, comportamento, elegeu um dos seus principais tatuadores, o Hans Schiffmichael, essa figura que está aparecendo aqui em algum lugar que o editor vai colocar, e o cara é uma sumidade em relação à construção de imagens para tatuar jogadores. Foi convidado para fazer a bola dos 60 anos de aniversário do campeonato holandês. Olha a responsa do cara. Ele elencou alguns grafismos que fazem referência direta à cultura holandesa, ao comportamento um pouco mais agressivo dos jovens jogadores do momento, e o resultado ficou absurdo. O nome da bola é Eredivisie. O cara é bichão mesmo e ele criou um conceito meio que do Amsterdam Style, sabe, para fazer referência direta a símbolos que lembram poder e conexão. A Eredivisie, que é como é chamado o campeonato holandês, estreou no último dia 14 de maio, na final do campeonato holandês, e realmente é um marco da importância do design a serviço do esporte. Número 9. Manchester Fashion City. O Manchester City e os clubes ingleses têm essa coisa da impoluta, da elegância, principalmente quando eles estão cruzando a Europa e levando o seu pavilhão para ir disputar os jogos da Champions League. E eles firmaram uma parceria com a marca italiana G-Square2, uma marca de luxo super importante que desenhou as roupas de passeio dos jogadores. Eles foram apelidados até de Manchester Gents, ou os Gentlemans de Manchester. Cara, a coleção foi idealizada e dirigida pelo Adam Slama. E ela é focada também muito no novo integrante da comissão técnica, aliás, o principal, que é o Pep Guardiola, e um símbolo de elegância e estilo também dentro da Europa. E esses uniformes vão ser utilizados essencialmente, como eu falei anteriormente, para uso nas viagens para a Champions League. E o slogan, mote da campanha também, para justificar todo esse conceito, essa criação, esse cuidado por detrás é: se é bom para o Pep, é bom para nós. Tem uns detalhes bem legais com os botões de com as jaquetas de 3 botões, a calça mais trim, mais alinhada, bem no British Style, e ficou bacana, o que dá uma outra visibilidade e um outro status para o time de futebol e para a equipe de uma maneira geral. Definitivamente, o futebol não é mais um jogo mesmo. Número 8. Adidas Originals por Alexander Wang, reinterpretados pelos alemães da Lumo 723. Cara, a Adidas convidou o fodástico designer e estilista Alexander Wang para desenvolver uma coleção especial para Originals, fora dos padrões do que a marca está acostumada a oferecer para esse tipo de segmento da marca. Pra você ter uma ideia, o cara teve a coragem e a ousadia de flipar, inverter a lógica e a ordem do logo e usar isso daí também como um conceito para poder fazer uma brincadeira com esses símbolos que estão até então preservados. O logotipo, além de ter sido aplicado ao contrário, você também tem as listas das marcas no modelo reverso. É meio que como se fosse uma metalinguagem
do que é o conceito da marca e ele reinterpreta isso visualmente, fazendo essas brincadeiras e essas mudanças de posicionamento. Enfim, dentro da proposta da marca foi um golaço extremamente aplaudido. Mas em cima ainda dessa proposta de criação, um grupo de criativos, na verdade um coletivo de criativos alemão, fez uma reinterpretação do que seriam os uniformes dos principais times europeus dentro desse mesmo conceito. E cara, ficou foda! Sem limites de design, sem limites de orçamento e sem compromisso com o desempenho. Ou seja, eles meio que desconstruíram essa lógica hoje em dia de super performance dos uniformes, quase que uma segunda pele, que tem até certa limitação do ponto de vista de design se a gente comparar essencialmente com a moda. E aí eles criaram esses modelos que de verdade ficaram incríveis, movimentaram as paixões dos torcedores, mas que seriam inviáveis por tudo isso que eu contei para vocês agora, dessa coisa de você ter que ter a performance aliada ao desempenho e ter também um design que comunique informações como, por exemplo, o número dos jogadores, os nomes e, obviamente, os patrocinadores. Sem dúvida que se todas essas revoluções, essas disrupções fossem permitidas, o mundo do futebol seria um lugar bem mais bacana, bem mais elegante. Mas tem um detalhe mais bacana que eu quero ressaltar: os times que foram agraciados com esses modelos retrôs, clean, futuristas, são feitos para usar muito mais para você dar um rolê, passear, ir no pub, por exemplo, e tal, fazer uma presa com os amigos, foram Manchester United, Chelsea, Bayern de Munique, Real Madrid, Juventus e Olympique de Marseille. Confere aqui que ficou bichão mesmo. Número 7, essa aqui, amiguito, eu vou ter até que ler, dá uma olhada. Adidas Ace 17.1 Checkered Black. Checkered Black. Que conceitão da porra. Cara, a Adidas realmente é uma marca que está de volta ao topo do mundo. E o novo CEO da marca não estava mesmo brincando quando disse que ia voltar e ser agressivo e fazer a marca voltar a ser cool aos olhos dos americanos e aos olhos do mundo, quebrando um pouco aquela imagem clássica que a gente tinha da marca e disputando par e passo com a sua principal rival. Essa nova revolução que eles estão fazendo, principalmente nos produtos e nas chuteiras, está apresentando uma nova maneira de lidar com a marca e tirando os designers e a equipe de designers de dentro da sua zona de conforto. Lembra quando eu falei nesse vídeo aqui do Golden State Warriors? Está aqui na descrição, mas eu também vou colocar aqui o link se você quiser acompanhar depois e saber um pouco mais. Um dos motivos do distrato do contrato entre a Adidas, ou Adidas, como você preferir, e a NBA. E também que fez com que o novo presidente para a América do Norte movesse toda a equipe de Frankfurt para dentro dos Estados Unidos. A Adidas Ace 17 Per Control começa esse processo de mudança fazendo alterações sutis e bem subjetivas, preservando o branding da marca num projeto minimalista preto e branco e alterando o cabedal, que é a parte do peito do pé ali que amarra o pé e que você tem a junção também geralmente dos cadarços ou dos tirantes, depende da região do Brasil que você tá. Mas enfim, é a parte do peito do pé que amarra o pé e o dorso do pé. Esse é o cabedal. Cara, uma alteração tecnológica fundamental, foi só uma alteração de design, mas que acabou virando um padrão dessa coleção do Pure Control, é o uso desse colarinho, que é esse formato das chuteiras que ficou muito em moda nos últimos 2 anos, em formato de botinha. Os caras conseguiram identificar que esse tipo de amarração dava mais estabilidade ao pé e se adequava ao novo cabedal que foi desenvolvido, gerando uma tração interna e um conforto também, além de estabilidade para os jogadores. Foi um golaço e eles mantiveram algo que teoricamente era para ser usado no modelo, virou meio que o padrão, né, de identidade dessa nova coleção. O toque final de elegância e sofisticação, além de identidade, ou os toques finais para essa nova coleção Pure Control, estão nas 3 listras prateadas e bem sutis, agora com aquela invasão da marca bem mais sutil do que você tinha em outros modelos, além da parte de baixo da estrutura da chuteira do solado ser transparente,
Todos esses itens são importantes de serem ressaltados porque eles acabam criando uma outra identidade de produto. O produto ele pertence à marca mãe, a Adidas, mas ele tem personalidade própria. E quando você está reconstruindo esse tipo de linguagem, de comunicação, é muito importante que o produto tenha todos esses elementos muito bem moldados para que a consistência entre aquilo que você vende e o que o consumidor está vendo na mão, ou mesmo os jogadores estão usufruindo, seja verídico, seja verossímil, seja real. A coleção Checkered Black vai ser lançada com algumas variações do colorway, ou das padronagens ou identidades de cores. Então fica ligado que vai ter muita coisa nova rolando e rápido, porque os caras querem dominar definitivamente o mercado. FFF Black Collection. O FFF, para quem usa computador, seja quem for, pode ser o usuário mais comum ou o usuário mais avançado, a gente sabe que aquele jogo da velha é o hexadecimal para formar as cores RGB. Mas o FFF também é o France Fédération de Football, ou alguma coisa desse tipo, porque eu não falo francês, mas você vai descobrir, eu boto a descrição aqui para você, fique tranquilo. Mas enfim, a Federação Francesa de Futebol, FFF, fez uma terceira camisa inusitada, super chique, super cool para os famosos Le Bleu. Ou seja, as camisas azuis da seleção francesa que a gente está acostumado a ver, ou mesmo as reservas em branco, que a gente também adora, que é a bandeira tricolore, agora tem uma terceira opção para os jogos da Copa das Confederações, ou mesmo para a próxima Copa do Mundo, ou para partidas amistosas internacionais, ou mesmo até para você fazer um estilo fora do contexto do futebol com os amigos numa balada. Cara, a cultura de rua, o street art, pop art, hip hop, tem grande influência na comunidade francesa. E sabedores disso e também do potencial de consumo dessa galera, que não é tão baixo quanto a gente imagina, porque é uma religião, é uma forma de expressão, a Nike não perdeu tempo e usou elementos tradicionais que são reconhecidos dos Le Bleu e criou essa coleção para os torcedores, digamos assim, mais maloqueiros da galera francesa. A FFF Black Collection também é produto dessa revolução cultural pela qual passa o futebol. E os vencedores de um torneio proporcionado pela Nike no 19º Arrondissement, eu acredito que seja assim que se diga, vou botar na descrição com as correções depois da edição do vídeo, traz esse novo viés, como eu falei, um pouco mais maloqueiro, do street art e tal, só que como a Federação Francesa já é meio caretona, então num primeiro momento ela estava meio reticente em utilizar esses uniformes em torneios oficiais. Vai usar, como eu falei, em amistosos, mas existe a possibilidade também de repente o pessoal insistir para eles usarem isso num joguinho ou outro de Copa das Confederações ou em torneios testes. Vamos esperar para ver. Número 5, The Football Crust Index. Cara, não é à toa que o brasão, escudo, badge, ou seja, como você queira chamar o símbolo do seu clube, até de logo estão chamando agora, haja visto a Juventus, são elementos super importantes de relação com os torcedores, porque é realmente ali que o coração está incrustado. E sabedores disso, designers, 47 designers foram convocados por um designer especial que criou um projeto coletivo para fazer o levantamento histórico de cada um desses símbolos que fazem parte do imaginário coletivo universal e que também são elementos de cultura fundamental. Esse livro, como falei, é um projeto coletivo e cada um dos designers que foi selecionado geralmente tem uma relação de familiaridade ou até de paixão com um desses clubes, e você tem sempre o escudo mostrado do lado e a descrição do processo histórico e de desenvolvimento de cada um. Ele já foi lançado para acompanhar a temporada 17 e 18 e tem um segundo volume vindo por aí. E é um item de colecionador para fanático de futebol nenhum botar defeito. Número 4, Adidas History Pack. Cara, esse daqui para mim é um dos projetos muito legais desse ano e que realmente fazem sentido e dão toda a aura que o design pode oferecer para o esporte em conjunto com grandes atletas. É inegável que grandes atletas são tão poderosos e têm tanto poder de influência quanto grandes marcas.
e as marcas sabem disso ao nomear os seus embaixadores. E essa proposta do History Pack é realmente um empoderamento de projetos de design icônicos de luvas utilizadas por verdadeiras lendas. Então é um conjunto e uma simbiose que compõe um momento ali, um Zeitgeist, um tempo, o que seria a expressão alemã de Zeitgeist, que é o tempo presente, o tempo agora. Você restaurar, ir até o passado e fazer essa releitura com elementos do presente. Então ela se apropria da memória afetiva dos torcedores e também daqueles que viveram momentos inesquecíveis com seus grandes ídolos e faz o seguinte: pega o design visual, o surface design, o design de superfície desses grandes ícones de luvas e usados por goleiros icônicos, só que aplica a tecnologia do momento. E isso é um golaço. Isso realmente é um projeto de design completo, de uma visão 360, de um design feito para o esporte, né? Você honra atletas que ajudaram a sua construção de marca, mexe com a memória afetiva dos torcedores e consegue criar produtos que ainda assim ficam inovadores, ou seja, você tem uma estética retrô repaginada dentro de uma estrutura tecnológica que dá todo o suporte para os goleiros de agora poderem usar e fazerem homenagem, renderem reverência a esses grandes ícones. O projeto é composto ao todo por 3 desenhos icônicos que serão usados por goleiros contemporâneos, rendendo homenagem a goleiros do passado. O primeiro modelo vai ser uma referência à Copa do Mundo de 1982 e a luva usada por Peter Schumacher e vai ser usada pelo Casillas no Porto. A segunda luva faz alusão à Copa do Mundo de 98 e a estética emblemática de Fabien Barthez, campeão do mundo pela seleção francesa, e vai ser usada pelo Peter Cech, que hoje está no Arsenal. E a terceira luva realmente é emblemática, faz homenagem direta às luvas utilizadas por nada mais, nada menos do que Oliver Kahn em 1997, só que com toda a participação ativa e de ajuste tecnológico do Manuel Neuer, que participou ativamente do processo de desenvolvimento com os engenheiros e designers da Adidas. Realmente um projeto para deixar qualquer aficionado e apaixonado, não só pela posição de goleiro, mas pela história do design dentro do esporte, babando. Cara, o mais legal de tudo isso é também a valorização desse produto. Serão apenas 1.400 pares distribuídos entre os 3 modelos, ou seja, um super exclusivo, e também faz um pouco de justiça também para os goleiros que estão sempre meio que relegados a um segundo plano. Mesmo hoje sendo cada vez mais importantes e decisivos, os arqueiros também merecem ter um pouquinho de estilo, fala a verdade. Número 3, esse eu também vou ter que ler, mas vale a pena, se liga só. Adidas Porsche Design Sport Spring Summer 17 by Xabi Alonso. O homão da porra, galanzeira, que recentemente se aposentou, infelizmente, puta de um volante, baita jogador, se aposentou jogando pelo Bayern de Munique, é uma referência de estilo. Vamos dizer que ele seja o cara do café lá, o George Clooney do futebol no momento, quando se fala em posicionamento de marca, cross-branding e quando a gente está falando de futebol vinculado ao luxo. Cara, isso aqui também é algo que eu sou apaixonado, adoro estudar, que é essa parceria co-branding entre marcas. E olha que sofisticação que tem por detrás disso. Essa parte do Porsche é a parte do Porsche Carrera, né? Que é um ícone de elegância da metade do século passado e tudo mais, de sofisticação, do cara que pega o Porsche no final de semana e vai para casa da neve na montanha. Enfim, o Xabi Alonso meio que representa esse imaginário de aspiração, de elegância por parte da galera que tem um poder aquisitivo bem mais apurado. E por jogar também em grandes clubes e ter tido sempre uma postura muito elegante, também fora dos gramados, ele virou esse ícone de estilo de associação. Então você tem a Adidas construindo produtos que são meio que ícone de estilo, né? A marca passa a ser um lifestyle. A Adidas sabe fazer isso daí muito bem e sabe usar também essa cultura do Porsche e usa um ícone de referência que vira o jogador, né? Um cara atlético, de boa aparência, ele é considerado
bonito, né, galã por quem gosta e tal, tudo mais, a mulherada paga um pau. Então ele vira meio que essa referência para amarrar esse co-branding entre três pilares, né? Uma marca icônica de sofisticação, que é a Porsche, e já uma marca tradicional, super bem posicionada, não há dúvida disso. Uma marca que também é super respeitada no que diz respeito à performance e desenvolvimento, e um jogador que é icônico. Então você junta esses três elementos para fazer esse co-brand, essa colaboração desses três pilares para desenvolver produtos e deixar todo mundo babando, querendo ter a vida do cara, só que isso é para poucos, a gente sabe. Urban Commuting, e mostra um lado mais intimista do crack, ou seja, ele usando o transporte, mas não é um busão não, né? E nem o trenzão que tem por aqui em São Paulo, linha vermelha, não. É ele andando pelos trens europeus ali com a roupa super elegante, depois pegando a bike também com o design da Porsche para andar pelos Alpes. Aí ele pega o Porschão e vai treinar num dia comum, e no final do dia jantando com os amigos ali, com a mulher também, né? Mostrando esse lifestyle super sofisticado, cosmopolita e com uma agenda atribulada que um craque dessas dimensões tem, né? Tudo isso para fazer vontade para você. Ele é o verdadeiro rei do camarote do futebol europeu. Número 2, 25 anos de Totti na Roma. Nike Tempo. O Totti de fato é um jogador lendário e isso é inegável. São jogadores que extrapolam fronteiras e viram verdadeiros ícones do sentido e da relação com os torcedores. Por conta disso e por conta dessa relação, a Nike fez uma releitura da linha Tempo, que é um desenho super tradicional, super clássico, e que ganhou muita notoriedade, principalmente no final dos anos 80, início dos anos 90, com jogadores emblemáticos, e fez essa leitura do Totti X Roma, né, que seria, como a gente falava antigamente, dos imperadores romanos. E o número 10, X em romano, é o número 10, camisa que o jogador Giallorosso envergou com muita honra durante todo esse tempo. Bom, o que tem de mais revolucionário, se é que a gente pode dizer assim, ou de mais releitura desse design clássico que sofreu pouquíssimas alterações, está na parte superior do cabedal e da língua da chuteira que eu estou mostrando aqui para vocês, que ficou em tom dourado, obviamente fazendo alusão a essa boda, né, esse ciclo de 25 anos, um quarto de século, atuando em alto nível pela grande esquadra romana, né, dessa relação intrínseca. Então o ouro, até por ter muito ouro dentro da cidade, ser um ícone, né, um elemento, um símbolo de poder, de status, de conquistas, ele está presente de uma maneira evidente e bem clara dentro desse novo modelo. O swoosh, né, que é o símbolo clássico da Nike, aqui está trabalhado numa proporção bem maior do que naturalmente é usado nesse tipo de modelo. Ele contrasta com a chuteira porque ele tem um preto mais rebaixado. Tem até uma certa luminosidade, se a gente parar para perceber, como se tivesse um alvéolo para dar esse brilho, mas ele está rebaixado e tem quase que um relevo negativo, como se tivesse incrustado ou esculpido dentro da chuteira. Isso, claro, propositadamente para dar esse ar mais nostálgico e de uma peça mais handmade para esse grande produto. A assinatura da palmilha mais alongada apresenta a expressão em latim a eternum, ou o eterno, ou seja, o craque eternizado. E também tem o número 10, que faz referência direta ao número da camisa do Totti, numeral 10 em romano, e também você tem essa gravação bem detalhada, mais sutil, quase que também num relevo negativo, na parte de cima do cabedal e da língua. E esse detalhe da língua é muito bacana, porque os jogadores mais raiz, como a gente está acostumado a dizer hoje entre o craque Nutella e o craque raiz, costumava amarrar o cadarço da chuteira por baixo da sola. Como que chute de antigamente, vocês que são mais novos talvez não conheçam, mas eu que sou mais tiozinho, usei muito que chute. Era normal você amarrar o cadarço, que era gigantesco, dando volta em volta do cabedal ou mesmo na canela, era bizarro. E eles tomaram todo esse cuidado em fazer uma abertura na língua para o cadarço passar, travar a língua por cima do cabedal, ou seja, ele cria um estilo próprio, e na parte de baixo do solado você tem um friso que é para esse cadarço que vai amarrado ficar travado.
ou seja, se apropria de uma cultura boleira que era um improviso que os jogadores usavam e transforma isso daí em design. É como a gente costuma dizer em design, que seria o user experience e o design, ou seja, a experiência do usuário. Quando você vê naquele meme andando pela rua e formando o caminho no meio do mato e depois o asfalto e a construção mais civilizada. Tem um exemplo aqui, exatamente isso que o design faz, é analisar o comportamento das pessoas e tentar oferecer novas formas de você ter a experiência, seja uma cadeira, seja você criando um melhor caminho, um melhor asfalto para dar possibilidade de empoderar essa audiência, seja você fazendo um friso para poder travar o cadarço na hora que você amarra e usar uma cultura transformada numa estética. Um baita de um golaço. Ah, um detalhe antes que eu me esqueça. A palmilha também é vermelha, obviamente fazendo alusão direta às cores da Roma, né? A AS Roma, que é o time que o Totti defendeu com tanto respeito. E a parte de suporte, né, da sola, ela é um preto, mas é um preto mais cromado e mais sofisticado. E eles só fizeram 2.500 pares dessa daí, ou seja, são 100 pares para cada ano do jogador, 2.500 pares, por um preço bastante salgado, vamos dizer assim, mas que para um item de colecionador é super valioso, não tem preço. Então fica ligado que se você ainda não comprou, eu acho que já deve ter até esgotado para o lançamento desse vídeo. As chuteiras foram lançadas em 26 de abril de 2017. Novo design do escudo do Sydney FC. Sim, o clube da Austrália, papa tudo de títulos por lá, está em grande fase, acabou de ganhar o campeonato australiano novamente e de assinar um contrato de mais 10 anos de naming rights com a seguradora que dá nome à sua arena. Mas mais do que isso, o Sydney também está muito conectado com os novos movimentos que estão acontecendo nas mídias digitais e também no reposicionamento de marcas que clubes como a Juventus de Turim, Atlético de Madrid, Manchester City estão fazendo com as suas marcas. Eu já tenho 2 vídeos aqui para mostrar para vocês sobre a Juve e sobre o Atlético, e logo mais a gente vai ter um especial falando sobre o processo de reconstrução da marca do City. Mas, enfim, o foco aqui é o Sydney, se você quiser, e eles fizeram o seguinte: hoje em dia existe uma onda de flat design. O que é esse flat design? É o design mais seco, super minimalista, com poucos elementos, mais chapado mesmo, para o uso em múltiplas plataformas, ou seja, a marca ser reconhecida e ser pregnante, ser visível, tanto em celulares, que é cada vez mais por onde a gente acessa e consome os tipos de informações, seja dos nossos clubes, seja da nossa vida, mas também para você poder ter uma reproducibilidade melhor e economizar também. Sim, tem uma economia e um processo de sustentabilidade por detrás de todo esse processo de redesign que está tomando conta de todas as marcas do mundo, e o futebol não poderia ser diferente. O Opera House de Sydney é reconhecidamente um dos principais arranha-céus da cidade e um símbolo internacional da cidade australiana. Todo mundo sabe disso. Aquela ópera que parece um barco à vela e tal. Absurdo, tá aqui as fotos. É um ícone da arquitetura moderna, pós-moderna ou contemporânea, como você quiser. E é um elemento que estava presente no antigo escudo do clube, que está aqui. Mas você pode reparar que o antigo escudo ele tinha muito mais cores, era mais poluído, você tinha mais degradês e as informações às vezes ficavam um pouco confusas. O que eles fizeram foi retirar esses elementos que são inerentes à identidade do clube e você não mudar tão drasticamente e manter a identidade, como a Volkswagen faz, como a Mercedes faz e a própria BMW faz. Ou seja, quando você faz esse processo de reconstrução, redesign da marca, você tem que preservar os valores históricos de cada uma delas e, mais do que isso, manter a capacidade que o interlocutor ou as pessoas comuns têm de reconhecer aquele símbolo, aquela identidade. O processo também de reconstrução desse símbolo levou muito em consideração o processo que o Manchester City fez,
Ou seja, criou-se uma plataforma exclusiva em que os torcedores acessavam com código e nome de usuário e senha, e lá eles tinham alguns símbolos muito fortes da identidade de marca, ou da identidade do escudo, ou da identidade da história do clube, e ajudaram nesse processo. E isso faz parte também do processo de maturidade. O clube está próximo de fazer 18 anos, ele é de 2004, e aí o seu presidente Scott Barlow, ele tem 13 anos na verdade, mas ele está próximo da maturidade. Se fosse da religião judaica, ele estaria quase lá com 15 anos, né? Seria a maioridade do menino judeu. Mas a cultura católica com 18 anos. Enfim, isso é um outro detalhe. Mas o fato é que o clube tem quase 15 anos da sua fundação e o seu presidente Scott Barlow quis marcar essa fase como um novo posicionamento e um olhar para frente, à medida em que o clube começa a ganhar visibilidade dentro da Oceania e começar a participar mais ativamente dos torneios internacionais. Sem dúvida nenhuma é um passo para o futuro e os caras estão ligados também nisso no processo de reformatação das suas redes e de estabelecer um diálogo mais moderno com a sua audiência. Sem dúvida nenhuma, um puta golaço e que encerra esse top 10 de coisas bacanas que rolaram até agora nesse só primeiro semestre de 2017. Cara, será que a Bolsa do Canguru também não é um projeto de design? Olha, se é ou não, eu não sei, mas que inspirou muita gente, assim como a galera do Sydney, sim. Bom, curtiu o programa de hoje? Espero que sim, então você já sabe o que fazer, né? Toca a sinetita, ativa as notificações, dá o seu joinha, comenta. Erramos alguma coisa? Corrige-nos. A gente faz a melhor pesquisa para você toda quarta-feira, porque aqui design esporte de um jeito que você nunca viu. Valeu!